Estamos aqui com o diácono Pedro Leal, que foi batizado aqui na paróquia São Domingos e hoje veio participar da missa das 10 horas e concordou em nos dar uma entrevista. Então nós agradecemos já de início pelas palavras que vai dedicar à comunidade, a toda a paróquia. Querida comunidade de São Domingos Gusmão, Pedro Leal é um filho daqui dessa paróquia, vivia até os 6 anos aqui na Clemente Falcão e depois a vida foi gerando por aí. Bom, fui crescendo realmente com o meio do futebol, um flamenguista assim, daqueles que dizem roxo, né? Mas não digo roxo não, preto e vermelho mesmo, de todo o coração. Ia muito no Maracanã com meu pai e daí a vida sempre foi entre o colégio, aluno do instituto, depois do Pedro II, depois na UFRJ eu estudei engenharia naval, sempre o Flamengo aí do lado, sempre a paixão pelo futebol e de repente essa paixão também foi se encontrando com Jesus. Sou filho de Jorge e Jaqueline e somos 4 irmãos, 3 mulheres e eu, mas na verdade a gente tem um irmãozinho que já adiantou a carreira lá no céu. Durante a gestação nasci eu e o meu irmão gêmeo, ele já foi aí correr para os braços do Senhor. Bom, a minha história com a São Domingos, a verdade é assim. Quando eu era pequenininho, me trouxeram aqui e eu fui batizado dia 17 de março de 1985 e depois eu não lembro tanto mais. O que eu lembro mesmo é de viver por aqui jogando bola e a última lembrança, Copa de 90, estavam pintando toda a Clemente Falcão ali com as coisas para a Copa e esse é o último que eu lembro dessa zona. Depois, já com 23 anos, pronto para entrar para o seminário, eu voltei na São Domingos Gusmão para pedir meu certidão de batismo. Aqui tinha um pároco, que era o padre Marciano, se eu não me engano, que me apresentou toda a paróquia e foi muito gentil e realmente foi uma experiência como de se sentir em casa, era curioso. Tanto assim que eu vim pedir aqui a São Domingos que me desse uma mão durante esses 11 anos que foram de formação no seminário. Falei, São Domingos, me ajuda, Deus me colocou nos teus pés aí, no meu batismo, então agora conto contigo para levar adiante essa obra. E essa história é bom e a gente vai aqui recomeçando com essa missa de acolhida de São Pedro e São Paulo e que me deixou uma impressão muito grande de um fervor, de um carinho, de uma acolhida, de uma comunidade muito viva e muito feliz de poder estar retornando a ter as suas missas presenciais, né? E a catequese presencial. Isso é muito valioso, pois que Deus abençoe muito. E aqui contam comigo. Bom, a vocação foi bem curioso, porque foi no último ano da universidade. A verdade é que nós somos uma família católica, sim, mas que não foi muito praticante por muito tempo. Então, quando eu entrei na universidade, fiz amizade com um pessoal que era do movimento chamado Regnum Christi. Esse movimento tinha vários projetos, e um deles é um projeto com crianças carentes, que se chama Sonhar Acordado. Eu entrei nesse projeto, entrei de cabeça, ajudava muito ali, até que me convidaram para ir para umas missões de evangelização. Eu não sabia bem o que era, mas fui. E foi uma experiência muito profunda, de Cristo na Eucaristia, e daí foi um recomeçar. Fiz a minha crisma, fiz a minha primeira comunhão, imagina, aos 23 anos, e esse foi um processo de me descobrir. Comecei a ir à missa diariamente porque queria, porque sentia uma atração grande, e que era como uma fonte do dia, né, de alegria, de força, receber a Cristo na Eucaristia. E com o tempo, acompanhado com outro sacerdote, como uma direção espiritual, né? Um acompanhamento com um sacerdote em que você vai conversando por aquelas coisas que passam dentro de você. Até que um belo dia, conversando, ele me perguntou, olha Pedro, você não quer ter um desses? Assim. E realmente eu nunca tinha imaginado, eu falei, nunca me imaginei ser um católico, imagina que ser realmente padre. E daí começou um caminho de descobrir o que queria Deus. Eu acho que o momento mais importante ele veio uns meses depois desse peteleco, né? Que foi vendo um vídeo que fez a Arquidiocese de Nova York. Era um vídeo chamado Fishers of Men, Pescadores de Homens. E tem um momento do vídeo que um sacerdote fala, ser sacerdote é dar tua vida para que muitos tenham vida. Eu não posso nem explicar para vocês, mas foi como se fosse um Big Bang no coração. Algo ali, pum, explodiu. E realmente eu chorava como Madalena, né? Até com vergonha ali, saía um pouco e sentia que realmente Deus podia estar me chamando seriamente para caminhar aquilo. E comecei a caminhar, fui para o seminário, fazer várias experiências e realmente sentia que Deus ia confirmando esse dar a vida
para que muitos tenham vida, né? Viver dedicado a Ele e ao serviço aos demais, e não sem dificuldades, mas você sentia que isso preenchia realmente o teu coração, a tua vida, e que os teus talentos realmente ali iam florescendo por graça e misericórdia de Deus, né? E assim é a vocação. Ela vem como um tesouro que você vai, vende tudo, cava aquele campo, né? E compra o tesouro e o campo. Então, o tesouro é Jesus e o campo foi a Legião de Cristo, que é uma congregação que nasceu no México, faz 75 anos, né? São bebezinhos dentro da igreja, e me apaixonei por eles, né? A vocação é de ser um apóstolo nesse mundo, de viver como um amigo do Senhor e um alguém que se deixa enviar pelo Senhor. Então, os legionários estão dentro de um movimento que se chama Regnum Christi, aí estão famílias, jovens, adolescentes, e está essa parte consagrada, né, que estão leigos, laicos, né, e homens e mulheres consagrados, e também estão os religiosos, que somos nós legionários. Então, essa é a vocação que a gente só está começando agora com a ordenação diaconal. Olha, eu confesso que no começo não foi difícil, porque eu imagino que, sabe aquela passagem dos apóstolos, né, de João e André, quando João Batista diz, aí está o Cordeiro de Deus, e eles realmente vão e seguem, né? E o Senhor disse, vinde e vede, e eles passam um dia com o Senhor. Ou depois, quando chega, né, para João e Pedro, que são pescadores, né, João e Tiago, na verdade, o irmão, mas também Pedro, disse, vem e segue-me, eles deixam seu pai e as redes e vão com todo entusiasmo. Então, realmente, no começo não foi difícil, era um entusiasmo, uma ilusão muito grande, né? Estou misturando aqui o espanhol, ilusão significa um desejo, uma alegria muito grande de seguir o Senhor. Mas depois você vai descobrindo que sim, não vem de graça, e você vai construindo isso. Posso dizer que uma primeira dificuldade foi, por exemplo, foi um momento em que a minha avó, ela estava muito doente, realmente tinha câncer, e o meu pai pediu, Pedro, eu sei que você vai, mas espera um pouquinho, me ajuda com a tua avó. E aquele foi um momento que, não sei porquê, era difícil, mas eu senti uma confiança muito grande, que o Senhor não ia deixar eles desamparados. Falei, pai, eu tenho que ir. E fui. Então esse talvez foi uma pedrinha assim, né, por avançar. Depois outras dificuldades vão vindo, porque você realmente se dá conta do que é que Deus está te pedindo, e você fala, caramba, eu não sou digno, não sou capaz, não posso, mas claro, quem é capaz e quem é digno, né? Só Deus mesmo, com a sua graça, te pode ajudar. Então também passei por essa etapa de realmente falar, Senhor, melhor não me chama, afasta-te de mim, né, que eu sou um pecador. E essa foi uma outra dificuldade. Claro, depois de uma dificuldade também, eu tive uma namorada, mas antes disso já tínhamos terminado, mas depois ali você vê como é belo a vocação matrimonial, como é belo ser pai, como é belo gerar filhos para o mundo. Então eu tinha no meu coração essa coisa clara, ou ser pai de muitos ou de multidões. e bom, Deus Nosso Senhor também foi preenchendo o meu coração com essa amizade com Ele, que a gente também tem nossos altos e baixos, não por Ele, né, mas por mim. Então isso também, o teu coração vai amadurecendo nessa relação de uma renúncia de uma família que você tenha formado para acolher, porque toda renúncia é realmente uma decisão, uma acolhida de outro tesouro, a acolher essa paternidade de tantas e tantas pessoas, né, que a gente realmente experimenta. Parece que é uma poesia dizer, mas realmente é uma experiência muito profunda. E eu sei que as dificuldades vão seguir vindo, porque Cristo está ali crucificado, né? São Domingos Gusmão está aqui com uma cruz, e isso está presente em todas as vocações, mas você descobre que a amizade com o Senhor está sempre o Cirineu ali, mas está sempre o coração que fica cheio. Mas bom, por isso também preciso muito das suas orações, para que nessas dificuldades eu possa responder como realmente um sacerdote, né? E prepara aí, galera, é uma jornada incrível. É um pouco diferente o sacerdote diocesano, que é o que vai ficar na paróquia, do sacerdote religioso, porque ele tem um carisma que ele vai viver e servir a igreja naquele carisma. Então, normalmente, ele tem um pouquinho mais de formação. Na diocese são como 8 anos. Os religiosos, eles vão ter um período que se chama noviciado, que pode ser 1 ou 2 anos. Nesse noviciado, é realmente um período de discernimento muito profundo. Você vive já numa comunidade, né, dedicado à oração, ao estudo também,
e discernindo se a vocação é essa, e não só essa, se é nessa família religiosa, né? Vai deixando-se conhecer e conhecendo também esse caminho. Mas vamos para aquela parte que é comum a todo processo de discernimento de um sacerdote, porque chama atenção a isso, galera. Não é estudar filosofia e teologia, é realmente um caminho de discernimento enquanto se estuda, ok? Então, o processo como é que é? Normalmente tem uma espécie de juniorado, como chamam os jesuítas, ou humanidades, como chamamos nós, e você vai ter uma base de estudos de latim, grego, oratória, história da arte, história da música. Isso por quê? Porque o homem se expressa através da arte. Então, se um sacerdote vai acompanhar os homens para que conheçam a Deus, ele precisa também, ele se ajuda, ou é muito bonito, poder conhecer como o homem se expressa, através da música, da arte, da cultura. Então, esse é um período para isso, de enriquecimento. Depois vem a filosofia. A filosofia normalmente são 3 ou 4 anos, depende de onde você vai estudar. É um período para realmente colocar as bases para uma boa teologia. Não existe boa teologia sem boa filosofia. Depois vem a teologia. Algumas congregações, como a minha, nós paramos de estudar e fazemos a pastoral sem estar estudando. São 2 ou 3 anos. Outras, enquanto se estuda, se faz a pastoral. Então, isso é uma decisão de cada estilo de formação. No final vem a teologia, que também são outros 3 ou 4 anos. Então, o que a gente está falando aí? Na diocese, 8 anos. No caso da Legião de Cristo e outras congregações religiosas, podem chegar a ser 11, 12 anos ou até um pouquinho mais. Porque é isso que eu chamo a atenção. O mais importante é discernir com Jesus e com os teus formadores se você realmente, aquela etapa, viveu e amadureceu o suficiente para passar para outra. Não é só um passar de etapas, é realmente um caminhar com Jesus até que, entre você, Jesus e os formadores, a gente sabe o quê? Ainda que eu tenha muitos limites, estamos prontos para receber a ordenação. Olha, eu chamo realmente a uma confiança muito grande em Deus. Ah, padre, mas assim é fácil dizer. Então eu diria que podem ter 3 coisas que podem te ajudar muito. A primeira delas, rezar. Realmente não pode existir uma vocação de caminhar com Jesus se não existem momentos de intimidade com Jesus. E você tem que se descobrir aonde é a tua fonte de oração. Claro que a igreja sempre vai te dar a Santa Missa, que é o principal lugar, a Eucaristia, a Palavra de Deus, porque realmente ali Deus toca o nosso coração, e sempre vai te dar muitos outros meios, né? Que você vem aprender na catequese, nos grupos de jovens, mas você vai descobrindo aonde é que Deus toca a fibra do teu coração de uma maneira muito especial. Olha, eu tenho um amigo que ele encontra muito quando lê a Escritura, eu também, mas eu encontro muito quando eu vou para uma adoração eucarística. Sinto que ali eu estou coração a coração, é a minha fonte de oração. Então vamos descobrindo. Primeiro, rezar. Realmente reza. E vai descobrindo esses teus momentos do dia, nem que sejam 10 minutos, mas entrega-te a oração. Depois o segundo, que é muito importante, uma boa direção espiritual. Conversa com um pároco, se talvez o pároco a gente não sintoniza tão bem, eu busco alguém que já tenha experiência e que me pode acompanhar. E uma terceira, realmente, busque experiências de convivências vocacionais e se lança com coragem. Porque, na verdade, sim, quando a gente está em grupo, você se ajuda muito, porque as experiências vão se somando. Então, acho que essas são 3 coisas que você pode ir buscando na tua vida. Oração, um bom acompanhamento espiritual e um bom grupo, onde você possa ir fazendo experiências vocacionais. Eu diria que uma quarta, que essa pode ser muito determinante para uma vocação sacerdotal. Vai descobrindo como ressoa no teu coração a experiência da Eucaristia e da Santa Missa. Vai tendo um gosto especial. E se isso vai acontecendo, eu acho que vai por bom caminho. São Domingos, eu quero dar um agradecimento tão grande. Realmente senti uma paróquia viva. Quando eu escutei cantando aqui na missa, mas cantando de todo o coração, de verdade eu fiquei até emocionado. Eu falei, realmente aqui a gente tem não só uma paróquia, né, como uma estrutura, mas a gente tem uma comunidade, uma família que caminha junto. E se sentia a alegria de estar retornando às missas presenciais, se sentia o fervor do Padre Paulo. Então isso é realmente para
um pequeno diácono que apenas é ordenado e está só começando, é como um bálsamo, né, de alegria, de que não tudo são estar convencendo as pessoas para que venham à igreja, ou seja, convencer para que recebam o melhor das suas vidas, que é o Senhor, mas aqui a gente encontra tanta alegria. Eu lhes animo para que sigam realmente nesse fervor, ajudando-se uns aos outros e muito confiantes, né, que esse momento de tempestade chega à bonança, mas ao mesmo tempo, de modo muito especial, que realmente rezem pelas vocações, que possa o Senhor, com a intercessão desse grande São Domingos, que tem aqui um cachorro, né, que símbolo da fidelidade, dessa amizade, que aqui existam muitos amigos de Jesus, muitos amigos de Maria, que queiram dar a sua vida por Ele também. Então, sinto que uma paróquia viva como essa, uma comunidade tão fervorosa, não pode ficar sem vocações. A vida consagrada, como freiras, como irmãs, a vida religiosa, sacerdotes, missionários, missionárias e também famílias, famílias cristãs fecundas, né? Fecundas nos seus filhos, aqueles que Deus queira mandar, fecundas no seu coração, como verdadeiras igrejas, né, presentes nesse mundo. Que Ele os abençoe muito, conto com as minhas orações, preciso muito das de vocês. Sou um filho, ainda que não caminhando aqui, mas aqui Deus semeou essa vocação. Nos vemos logo, se Deus quiser, e que Deus abençoe muito. Adeus.